A crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos não deu sinal de distensionar tão cedo no final de semana. Na quarta-feira, uma semana depois de as tarifas americanas entrarem em vigor, haveria uma reunião entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a contraparte americana dele, o Scott Bessent, secretário do Tesouro. Agora, a reunião está cancelada. A gente tem a fala hoje do início da tarde do ministro. Vamos ouvir o que disse Haddad. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. O que o senhor está foi dizendo? Remarcada. Bom, o Haddad disse ainda à Globo News que teve dificuldade para acessar o governo americano e que o foco de Washington não seria comercial. Vamos ver novamente mais um trecho da conversa dele mais cedo. O Mauro Vieira teve dificuldade em encontrar o Marco Rubio. O próprio presidente Alckmin falou 2 vezes ao telefone com o Lutnick, numa delas uma conversa um pouco mais longa, mas enfim. Mas, ministro, o que fica claro para nós como é que o governo... é que a questão comercial não está em foco, não é essa questão que exigiria de parte a parte sentar à mesa para negociar. Bom, a resposta veio na sequência por parte do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. A especulação óbvia, apesar dele não ter falado nominalmente, é a isso que ele se refira quando ele fala de uma tal direita extrema. Então, a publicação, a gente tem aqui o que o Paulo Figueiredo falou logo após isso. Figueiredo falou, numa nota conjunta, então, Figueiredo e Eduardo, negaram que o cancelamento da agenda tem a ver com eles, disseram que o presidente brasileiro inflama a crise diplomática e está uma incompetência do atual governo. Fica então a resposta, um lado e o outro aí. Agora, a gente vai seguir nesse segmento e se aprofundar a respeito do assunto. É mais um dia conturbado no lide entre os dois países. Então, antes disso, vamos numa linha do tempo. Linha do tempo não é preciso porque não está exatamente em ordem cronológica, mas eu trabalhei aqui com a nossa apuração para fazer uma amálgama para a gente tentar entender alguns dos eventos que permearam o final de semana e por que eu ter falado no início do segmento que crise diplomática não parece ter aí uma solução tão cedo. Mas um dia conturbado, vamos lá então. Só de sexta-feira para cá tem o seguinte. Então, pela manhã de hoje, depois de uma conversa por telefone entre Lula e Putin no sábado, na qual se discute cooperação, pousou um avião russo sancionado pelos Estados Unidos. Um modelo usado para cargas envolvendo Coreia do Norte e Venezuela. Não só o modelo e a companhia que estava operando estão sob sanções, o avião específico está sob sanções. Aqui do lado, a gente tem a nota que vem do Tesouro. Isso é do OFAC, o Office of Foreign Asset Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, com o modelo do avião, o número aí do avião, o registro do avião que pousou no Brasil, e está aí a sanção. Cargas envolvendo Coreia do Norte e Venezuela. O motivo fica sem maiores explicações, a gente passou pela notícia quando a gente passava pelas manchetes do Brasil e do mundo. O contexto agrava a situação, não é algo que esteja desconectado das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Explicando, Putin encontra Trump no Alasca na sexta-feira. É um contexto no qual esse tipo de ação com projeção de influência russa nas Américas tem acontecido recorrentemente, antes de ações sensíveis envolvendo Kremlin e a Casa Branca. Então, para dar um exemplo, 2008 teve aí exercícios militares com a Venezuela, depois de 2014 a ação padrão é fazer um tour com esse tipo de coisa, brota um avião sancionado aqui, alguma coisinha ali. Aconteceu 2008, 2014 e 2022. 2022 foi uma tour do vice-premier Yuri Borisov, que passou aí também Venezuela, Cuba e Nicarágua. Agora, as ações parecidas com isso quanto à Rússia, que acontecem quando vai ter uma escalada de ofensiva ou alguma discussão mais sensível com os Estados Unidos, recaem normalmente, principalmente sobre esses países, Venezuela, Nicarágua e Cuba, não em um país da magnitude do Brasil, que, sob essa gestão, o atual governo brasileiro também recebeu, além desse avião sancionado, o Makran e o Dena, barcos do Irã sancionados por apoio ao terrorismo em 2023. Teherã e Moscou agora
ambos parte dos BRICS na discussão mais ampla sobre influência global. Mais um dos pontos do contexto em meio às tensões entre os dois países. No sábado ainda a gente tem o seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou uma nota pública em português, é uma tradução do que escreveu o subsecretário de Estado Christopher Landau, isso foi sábado, dia 9. A postagem foi nas redes sociais oficiais da representação diplomática, não citou nominalmente Alexandre de Moraes, mas a mensagem era no seguinte sentido: um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Essencialmente circulou nas redes com o título ou as entrelinhas de que Moraes estaria arruinando a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Assim repercutiu na bolha maga, no universo direitista, nas redes sociais. Agora, horas depois, a embaixada publica nas redes que a partir de setembro de 2025, os Estados Unidos vão passar a exigir entrevista presencial para todos os pedidos de visto de entrada, e isso inclui renovações, então um endurecimento do controle migratório. Isso da perspectiva oficial. No ambiente midiático, a coisa também continua a ser manchete. Na mídia estrangeira, a gente tem o seguinte: essa matéria foi publicada no Financial Times hoje mais cedo. É uma entrevista com o deputado licenciado, então, Eduardo Bolsonaro, falando que, ele dizendo ao Financial Times, um dos principais jornais, até comumente citado como um jornal de esquerda, com viés à esquerda, do Reino Unido, mas muito lido não só pela elite local no Reino Unido, como pela elite global, um jornal que pauta muita coisa do debate internacional. Na entrevista, Eduardo fala que mais sanções dos Estados Unidos ao Brasil são aguardadas. No Wall Street Journal, ontem à noite, a Mary Anastasia O'Grady, ela é um membro do conselho editorial da publicação o Wall Street Journal. É o segundo jornal em volume de assinantes nos Estados Unidos, só atrás do New York Times, e é comumente tido como o jornal onde tem uma expressão também da opinião conservadora nos Estados Unidos. O New York Post mais, mas o Wall Street Journal mais mainstream, mais expressivo. A Mary Anastasia O'Grady tem escrito recorrentemente sobre o Brasil, escreveu por mais de uma ocasião na sua coluna sobre o caso do Felipe Martins, que acabou sendo preso e depois se confirmou não havia justificativa legal para a prisão dele, ele que era o assessor para assuntos internacionais da presidência da República de Jair Bolsonaro. A prisão não batia, então, com... A prisão preventiva era porque ele poderia ter saído do país irregularmente, não conferia, mas houve uma aparente fraude na alfândega americana ainda sendo apurada. O que ela publicou agora foi até num tom mais gravoso do que uma mera análise do caso do Felipe Martins. Ela publicou na coluna que o STF dava um golpe de Estado no Brasil. Citando aqui, ela fala: a liberdade nas Américas enfrenta um perigo não visto desde a Guerra Fria. Então a gente passa pelo que repercute oficialmente e na mídia americana. Parte do que a gente tenta fazer com essas coberturas especiais, e o motivo pelo qual a gente escreve cobertura especial aqui embaixo, é porque a gente tenta quebrar com o problema de uma visão estreita do aqui e agora, e tenta dar para o público uma ferramenta mais ampla, uma visão mais ampla do contexto no qual as coisas se inserem. Indo por aí, a gente vai desdobrar alguns acontecimentos que passam pela gestão de Marco Rubio no Departamento de Estado. Por enquanto a gente está mantendo na informação, vou depois fazer um comentário, busco sempre, por questão de transparência com o público, ter essa diferença entre o que é informação e o que é comentário. Bom, a gente vai agora expandir nesse segmento para o contexto mais amplo do que é chamado de doutrina Dunroe. Até para a gente começar aí, eu pedi para a produção que a gente separasse uma coisa que foi capa do New York Post. Se a gente tem, a gente pode colocar na tela. Vamos lá, isso que vocês estão vendo aqui é uma capa do New York Post de mais cedo. Ele aponta para um mapa mundi e fala aí de Canadá, Groenlândia, Panamá, outros. Isso uma capa do New York Post. Eu até citei agora há pouco um dos principais jornais conservadores dos Estados Unidos, um dos principais jornais dos Estados Unidos, até fundado por um dos pais fundadores da América, o Alexander Hamilton, lá atrás. Mas, para não desvirtuar o assunto, o fato é que a volta de Donald Trump para a Casa Branca em 2025 trouxe mudanças rápidas na política externa dos Estados Unidos sob a liderança do secretário de Estado Marco Rubio. Tem algo de pessoal nisso tudo, ele vem de uma família de sobreviventes do regime comunista cubano. O ponto é que a América Latina ganha um novo foco, um movimento que o primeiro mandato de Trump já ensaiou, sob Mike Pompeo, depois o negócio perdeu fôlego, veio a pandemia. Mas o que fica é o apelido dessa doutrina Dunroe. É uma referência, para a gente explicar do que se trata também e não ficar nebuloso, à doutrina Monroe de 1823. Isso gera muita confusão, então vou fazer um breve explicativo antes da gente continuar. A doutrina Monroe, do presidente James Monroe, lá atrás, no início do século XIX, era uma que era vista até numa situação de muito bons olhos pelas colônias que se libertavam do domínio europeu. A ideia, primeiro, era uma de que os Estados Unidos reconheceriam, porque eles mesmos haviam sido uma colônia europeia, reconheceriam colônias independentes na América do Sul, e porque havia um debate grande sobre o que fazer em termos do relacionamento com as potências europeias, porque eles mesmos tinham tido uma revolução. Então eles reconheceriam
os países que se emancipassem da Europa na América do Sul e estariam dispostos a estar defendendo os interesses dos americanos. A ideia era América para americanos, mas com um significado mais amplo e menos carregado pela conotação que tem agora, onde que os países que declarassem independência estariam, então, livres do jugo europeu e os Estados Unidos seriam fiador dessa posição. Tanto é que reconhece aí o Brasil, logo é o segundo país a reconhecer o Brasil depois da Argentina, né? Em 1823 se reconhece a independência brasileira e dá um grande grau de legitimidade para a independência brasileira, o que começa a formar muitos dos laços profundos que há na região. O que se critica não é necessariamente a doutrina Monroe quando vem o diálogo sobre imperialismo, mas o que é chamado de corolário Roosevelt para a doutrina Monroe, que evolui a doutrina, corolário como uma adição para a doutrina Monroe, e começa a transfigurar isso de a América estar fora de alcance dos interesses europeus para uma zona também de interesse privilegiado dos Estados Unidos. Uma coisa que é um debate mais amplo e no qual a gente não vai se aprofundar agora. Feito esse adendo para explicar o que significa o Monroe ou Don Roe, é um trocadilho então com essa doutrina, mas com o nome de Donald Trump. Don é o apelido de Donald nos Estados Unidos. Então, vamos tentar entender e justificar o que isso quer dizer com isso. Então, em rápida sequência, a gente tem o seguinte desde o início do mandato. Pressão quanto à presença chinesa no canal do Panamá, entendida como um risco de segurança nacional pelos Estados Unidos, a aplicação de sanções via Lei Global Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes no Brasil, com a porta sempre especulada em aberto na imprensa de que mais sanções possam vir à tona, a designação do Cartel de los Soles, o cartel estatal da Venezuela, de Nicolás Maduro, como uma organização terrorista e até no Maduro, né, disparada no valor da recompensa de informações que podem levar à prisão do ditador na Venezuela, que agora chega a 50 milhões de dólares, até 50 milhões de dólares a recompensa sobre Maduro. Na sexta-feira teve até um novo desdobramento, a coisa repercutiu amplamente, não havia confirmação oficial logo quando a notícia estourou, mas agora a gente tem. É o seguinte, o governo mexicano confirmou ter conhecimento da possibilidade de uma ordem militar sigilosa dos Estados Unidos, que foi noticiada pelo New York Times para ações contra cartéis fora do território. Fora do território americano, ação militar no exterior. A presidente Claudia Sheinbaum disse que foi informada pelo governo Trump de que uma ordem assim viria aí, mas que as ações militares, que qualquer ação militar sem consentimento, sem cooperação, estava fora de cogitação. Aqui a gente tem as notícias que vêm então do New York Times. Primeiro, a da diretiva de Trump, que foi noticiada na sexta-feira, e depois aqui a confirmação que veio da Claudia Sheinbaum. Primeiro vinha com base em fontes anônimas, por isso também a gente aqui busca critério editorial, assim, com transparência para o público. Normalmente, quando vem uma notícia assim com fonte anônima, a gente busca, se não tem nenhuma forma de verificar de forma independente, busca reter até poder confirmar. Mas, voltando para a ordem, a lógica, agora que foi confirmado pela presidente mexicana de que uma ordem, assim, de fato, estaria a caminho que ela foi notificada, traz a lógica jurídica de que a Casa Branca classificou cartéis como organizações terroristas e que essa ordem, junto dessa classificação, daria base legal para ações de contra-terrorismo no exterior. Isso seria justificado pela legislação antiterrorismo nos Estados Unidos. E a extrapolação que teve tanto burburinho no final de semana é de que isso poderia até incluir o Brasil, dado que organizações, as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o CV e o PCC, poderiam vir a ser considerados pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Já houve uma consulta sobre isso no passado, o Brasil respondeu de forma negativa, mas os Estados Unidos teriam a autonomia para fazer isso unilateralmente. E essa mudança no enquadramento daria suporte a ações coordenadas do governo americano e de aliados na região. Aí também intervenções cibernéticas de inteligência seria uma coisa que se justificaria. Vamos guardar essa informação sobre a doutrina Don Roe e essa lista que eu dei, com ênfase até para a questão da Claudia Sheinbaum e da possibilidade de operações contra-terroristas contra cartéis. Nas entrelinhas disso tudo, tem uma notícia grande que aconteceu hoje e que a gente já pincelou hoje no programa. O senador colombiano Miguel Uribe, de 39 anos, candidato direitista à presidência da Colômbia, era pré-candidato, morreu hoje depois de ser baleado durante um discurso de campanha em junho. O episódio foi registrado em vídeo, a gente não vai rodar o vídeo, pode até censurar aqui o programa de hoje, e gerou repercussão em todo o continente. Menos de uma semana antes da morte de Miguel, autoridades colombianas iniciaram uma organização. Menos de uma semana depois, iniciaram uma organização Segunda Marquetária, que é uma dissidência das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, são uma guerrilha socialista, uma guerrilha de extrema esquerda colombiana, que se desarmou majoritariamente em 2016 com um acordo sobre o presidente Manuel Santos na Colômbia, mas uma parte substancial da guerrilha continua ativa. Jesus Santrich era uma liderança que morreu na Venezuela uns anos atrás, depois agora a Segunda Marquetária. Outras dissidências que seguiram em atividade e continuam atuando com atividade guerrilheira, atividade criminosa, envolvendo tanto o cunho ideológico quanto o puro e simples crime, o narcotráfico.
Essa organização, essa dissidência das Farc, então, dada pela Polícia Nacional Colombiana, pelo diretor de Polícia Nacional Colombiana, como principal suspeita. O diretor da Polícia Nacional Colombiana, o Carlos Triana, afirmou que a investigação reúne provas materiais e testemunhos que ligam membros do grupo à execução do crime. Alguns suspeitos já foram presos, mas a investigação segue ainda sem um veredito definitivo. O contexto mais amplo no qual isso se insere é que, quando a gente fala disso, a gente falou antes sobre manifestações dos Estados Unidos sobre o lawfare na Colômbia, sobre uma suposta perseguição ao Álvaro Uribe, o ex-presidente direitista da Colômbia, que foi um cara linha dura quanto às guerrilhas comunistas do país. Mesmo contexto no qual se fala de cartel dos sóis, lei Magnitsky no Brasil, e que o governo americano fala de uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O caldo vai tomando aí uma perspectiva mais interconectada quando a gente leva em consideração que essas mesmas Farc, ou dissidências delas acusadas de assassinar Uribe, também são acusadas de cooperar com o cartel de Los Soles, o cartel de Maduro, que agora foi designado pelos Estados Unidos como organização terrorista. Narcotráfico sendo usado como arma contra os Estados Unidos é o que se acusa na justiça americana. Muito bem, por aí a gente tem primeiro as informações sobre a crise diplomática e o cancelamento da reunião. Depois a gente falou sobre um panorama mais amplo da tal doutrina Monroe, ou de um olhar mais atento, pelo menos, dos Estados Unidos à América do Sul. Por transparência, a gente busca sempre distinguir a informação do comentário, e agora a gente vai, então, das informações para a análise. Da perspectiva de um secretário de Estado com um histórico de familiares perseguidos pelo regime comunista cubano, e da perspectiva de um governo americano que busca retomar uma influência que parece ter perdido para adversários, ao sul das fronteiras se vê uma América Latina que presencia candidatos direitistas assassinados por gente ligada a uma conspiração para inundar os Estados Unidos de cocaína. É assim que o próprio Departamento de Justiça acusa Maduro, é assim que acusa ele de cooperar com as Farc para realizar. Uma América Latina que recebe veículos militares de adversários com sanções por cooperar com terrorismo, Coreia do Norte, Venezuela e por aí vai. Dessa vez, logo antes de um encontro entre Trump e Putin no Brasil, não em Nicarágua, Cuba nem Venezuela. Depois uma América Latina na qual uma combinação de diplomacia e economia deu fontes de alimentos, terras raras e minério de ferro ao Partido Comunista Chinês, no caso de um conflito estendido, e completando uma América Latina na qual Big Techs americanas são alvos de ordens da justiça local. Companhias dizem que essas ordens violam a lei, na qual ainda, ao mesmo tempo, um presidente e uma primeira-dama pedem ajuda ao regime chinês, claro, o regime mais autoritário já conhecido pelo homem, para regular as redes sociais. Essa é uma região na qual algumas das tensões vistas agora, enquanto o mundo muda muito rápido sob um novo governo americano, podem não estar perto de acabar. Se agora a gente fala de um avanço americano, isso também é uma resposta, de certa forma, ao que foi visto em termos da presença russa em Nicarágua, Venezuela e Cuba, e da presença chinesa por todo o continente, quando a gente fala de presença em telecomunicações, terminais portuários, uso duplo civil-militar de tecnologia e intercâmbio nas dívidas, uma questão já considerada anteriormente parte do aparato militar chinês e uma ferramenta de influência que, quando analisada por universidades como a William & Mary nos Estados Unidos, poderia ser utilizada para influenciar a política interna e externa do devedor. Afinal de contas, um problema que não só do Brasil, mas de outros na região, é que é um continente que se desindustrializa rápido e, apesar às vezes das bravatas e da retórica, parece não ter ferramentas para se sustentar diante de um mundo que se distancia das organizações multilaterais e parece estar aí num estado da natureza, numa lei dos mais fortes. A tensão é essa, e como eu disse, não parece estar perto de acabar.